A alimentação adequada é tão importante quanto o treinamento físico. Os Jogos Olímpicos vêm aí e com eles a pergunta: o que chegará à mesa do atleta para que ele tenha um bom desempenho? Quem conta pra gente é o representante da Rio Alimentação Sustentável, Richard Smith. O objetivo da iniciativa é apoiar o Comitê Rio 2016 a viabilizar alimentos saudáveis e sustentáveis para os Jogos Olímpicos. Vamos ver. Hoje a iniciativa ela é composta por 30 instituições, né? A iniciativa cresceu, é organizada em 3 grupos de trabalho. A gente tem um grupo de trabalho de fornecimento, um de comunicação e um de legado. Dentro dos jogos, a gente tem a intenção de que a maior porcentagem possível de determinados grupos de alimentos sejam orgânicos, né? Entretanto, a cadeia de orgânicos no Brasil ela já tem um mercado bastante consolidado. Então, em função desse mercado consolidado, toda a produção que for realizada para os Jogos Olímpicos, ela é uma produção além desse mercado já consolidado. Então, o cuidado que a gente tem que ter é que essa cadeia ela consiga fornecer alimentos orgânicos para os Jogos sem comprometer os mercados que eles já têm consolidados. Então, como estão previstas 14 milhões de refeições, é um volume bastante grande, num período muito curto. Em termos de legado, o que a gente tem trabalhado aqui, em parceria com o comitê, a gente desenvolveu algumas aulas que o comitê tem um projeto que trabalha os temas olímpicos nas escolas. Então a gente apoiou o desenvolvimento de aulas com o tema da alimentação saudável e sustentável e entre os temas também a gente fala sobre os benefícios da alimentação orgânica, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde nutricional das pessoas. Outra linha de legado que a gente tem trabalhado, especificamente aqui no Rio de Janeiro, é pelo fortalecimento do Circuito Carioca de Feiras Orgânicas. Esse circuito ele é referência para o Brasil todo, né, aqui no Rio de Janeiro, e agora o nosso esforço vai no sentido de consolidar uma lei municipal que faça com que esse circuito vire uma política pública consolidada. Como esse evento internacional, que são os Jogos Olímpicos, ajudou no processo de consolidação e de divulgação da importância dos orgânicos? Você estava lá desde o começo acompanhando. A cineasta desde o começo, há mais de 2 anos e tanto, e sempre preocupados um pouco para que a cadeia, digamos, vire uma vitrine. O comitê entendeu que alimentos orgânicos e uma alimentação saudável e a sustentabilidade são importantes. Como mencionou Richard na matéria, nos interessa sim que alimentos orgânicos da agricultura familiar, dos pequenos produtores e saudáveis, sejam colocados na frente dos atletas, eles têm acesso aos seus produtos, mas sem destruir as cadeias existentes. Isso é muito importante. Uma coisa que a gente ficou preocupada como SNA que esta coisa seja muito grande e possa trazer a importação de alimentos orgânicos de outros países. Essa seria uma coisa que nos preocuparia muito, porque nos interessa muito que cresça mais a produção orgânica, que cresçam mais os produtores, que os consumidores entendam, restaurantes, hotéis e todo mundo, caramba, isto foi interessante nas Olimpíadas, porque a gente também não investe neste tipo de agricultura e trabalha com os agricultores. E tem aí um fator de usar a vitrine para divulgar para o exterior o que a gente produz aqui, não o contrário, né? Não que viesse de fora. Não só no exterior, mas também localmente. Somos um país de 210 milhões de habitantes, temos muito a crescer e se conseguiríamos mais gente consciente de uma alimentação boa, de uma alimentação saudável e adquirir seus produtos, se cresce mais a produção, porque temos uma boa demanda, isso pode caminhar junto e virar um mercado muito mais interessante. Que tem um assunto, essa questão da fiscalização, é tão importante a gente trazer junto com a oportunidade que as Olimpíadas trouxeram de divulgação dos orgânicos, porque a notícia ruim, ela parece que reverbera mais rápido, né? E as pessoas sempre usam a desculpa de que, eu não sei se então vou continuar comprando o alimento cuja origem a gente já sabe qual é. Então, assim, qual a importância também da gente trabalhar isso de forma mais, disseminar mais essa informação de que existe um caminho, existe uma forma do consumidor ter, de fato, domínio do que ele está consumindo. Isso, então, uma dos dados assim, que eu vejo que de deixar as pessoas tranquilas, a empresa catarinense de defesa agropecuária, agência,
ela vem fazendo, se não me engano, há 7 anos ou 8 anos, sistematicamente, coleta de produtos orgânicos para análise de resíduos de agrotóxicos. Então a gente tem o seguinte dado, Geisa. Nesse período foram coletadas aproximadamente 1.200 amostras de produtos orgânicos para fazer análise de resíduos de agrotóxicos. Dessas 1.200 amostras, 60 amostras apareceram com alguma alteração, que é pouco menos, aproximadamente 5%. E ao ser levado a pessoal da fiscalização do Ministério da Agricultura, junto com a Agência de Defesa Agropecuária de Santa Catarina, menos de 1% era contaminação intencional. Então, de 99% do produto orgânico, então, estou falando assim, o número que a gente tem hoje palpável, 1% foi contaminação intencional. Então, a pessoa, para ser um produtor orgânico, ele compra desafios, porque ele não tem as coisas prontas. Ele vai na loja, ele não tem uma semente orgânica, ele não tem os insumos, ele não tem os produtos para proteger a lavoura. E aí precisa muito do apoio das universidades, de uma série de Com instituições. certeza. E em relação à questão que o Richard colocou muito bem, uma coisa que se pensou e vem se fazendo de alguma forma, inclusive no estado do Rio de Janeiro, por meio de editais de compra de merenda escolar, é que para a gente gerar uma demanda dessa, para suprir aí o volume das Olimpíadas, tem que atrelar com um trabalho, um programa público de alimentação escolar, né? Do dia seguinte, para o produtor investir no aumento da base produtiva, que conforme ele mesmo falou, ele não vai deixar de atender o cliente dele para vender produto por 3 semanas. Então, se ele investe para fornecer para a merenda escolar, ele assim, aumenta a base produtiva, ele compra cano de irrigação, ele contrata a gente, ele faz novas parcerias para ele poder assim, atender essa demanda e esse aumento de demanda de produção. Isso vem acontecendo, né? Porque as escolas, para quem não conhece um pouco o processo, as escolas elas têm a possibilidade de comprar do produtor, são estimuladas, na verdade, a comprar do produtor local produtos de agricultores familiares. Para a merenda escolar. E preferencialmente orgânico. A gente sempre termina o programa falando um pouquinho do papel do legislativo nesse processo e nos orgânicos não é diferente. A gente falou aqui de uma série de movimentos que começam e que precisam para se estabelecer de um marco legal. Então, pensando no futuro, pensando no legado e nas oportunidades que as Olimpíadas trouxeram para o setor de orgânicos, o que a gente precisa colocar assim como meta para o legislativo? Legislativo, precisamos de uma lei que funcione para as feiras orgânicas, que atualmente funciona debaixo do decreto, e expandir isto em todo o estado. Isto pode servir para outros estados. Isto tem que estar debaixo de uma lei, um arcabouço legal, que mantenha as feiras orgânicas na cidade do Rio de Janeiro e através do estado. Isto pode depois passar para os outros estados nacionais. Então, uma chamada para todos os legisladores. Seria muito importante. E tem uma experiência de como foi feita a legislação de agricultura orgânica federal, que juntou os setores interessados, consumidores, produtores, certificadoras, órgãos de pesquisa, universidades, setor de educação, setor representativo do consumo, né? Todos têm interesse, porque é uma questão de saúde pública. A questão do agrotóxico é uma questão de saúde pública no Rio de Janeiro muito grave. O Cinturão Verde do estado do Rio de Janeiro é um problema. Então a gente tem que limpar a nossa agricultura. Isso é um trabalho muito grande. A gente tem parcerias da Fundação Oswaldo Cruz com esse trabalho. Então, eu penso que é um legado muito legal que o Legislativo do Estado faz, é promover uma base legal que deixe essa agricultura orgânica com facilitações para que seja adotada pelos produtores e, por outro lado, os gestores públicos possam também lançar a mão de legislação do Estado para poder dar preferência a esse tipo de produto. Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Silvia, obrigada, Roberto, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioemfoco@lerge.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98990 4709. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br ou pelo YouTube da TV Alerj. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.